Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Alimente a Sua Mente, um podcast que traz informações nutricionais, que vai fazer você mudar o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares. Hoje, como meu convidado, eu trouxe o psicólogo Rafael, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre ansiedade, depressão, transtornos alimentares. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, Joyce. Obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou psicólogo clínico, atuo também na área de educação, na área social, mas eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental, onde eu atuo diretamente em transtornos depressivos, ansiosos e também transtornos alimentares, que acho que é o nosso intercâmbio aí, basicamente, né? Legal, Rafael. E tem quanto tempo que você se formou e aonde você se formou? Eu me formei faz 3 anos, no caso, né, na Unisal, em Lorena mesmo, aqui Que próximo da nossa, pertinho da gente. próximo da nossa cidade. E recentemente eu terminei minha pós-graduação, talvez não tão recente, né, 2023. E na pós-graduação, que eu me especializei em terapia cognitivo comportamental e tem algumas outras capacitações, como transtornos, né, perdão, Pode ir? Não ah, vai. transtornos de neurobiologia da ansiedade. Também atuo diretamente na área de autismo, que é no caso que eu trabalho no projeto Novo TEA, lá na Paz de Lorena. Além disso, também eu tenho meu consultório em Guaratinguetá mesmo, e atuo também na Clínica Vale de Guaratinguetá, onde é uma clínica de internação para pacientes compulsivos, de maneira geral. Ótimo. E, Rafael, o que fez você escolher a psicologia? Você sempre gostou ou não? Não tinha nada a ver com o que você queria e do nada você caiu de paraquedas na psicologia? Me conta um pouquinho sobre a sua jornada, né, na sua atuação hoje. Como que foi acontecendo tudo isso? Eu, no caso, acho que desde da adolescência, assim, quando eu tive contato com uma psicóloga, até por conta de problemas na escola, assim, tipo, não, naquele momento não era tão interessado, aí fui levado à psicóloga. E lá eu achei muito interessante a forma que ela trabalhou, inclusive ela é de Guaratinguetá, também é da TCC, e ela conseguiu me voltar, assim, pro eixo, digamos assim, né? E com isso eu fiquei mais interessado e desde, sei lá, meu primeiro ano do ensino médio eu já comecei a me interessar por psicologia. E aí, inclusive, né, tive uma carreira que não teve muito a ver antes disso, né? Eu cheguei a fazer técnico em mecânica, não foi muito próximo do que eu estava trabalhando, mas quando eu tive a oportunidade, né, eu comecei a prestar o Enem, essas coisas, aí eu consegui a bolsa da Unisal e com isso fui para lá e me identifiquei, apaixonei pelo curso desde cedo já. Já sabia meio que era o que eu queria fazer já. E você se formou e já começou a atuar na área já. Demorou muito tempo ou não? A gente estava conversando antes, né, que acabou demorando para sair um pouquinho, né, o registro ali para você começar a atender, mas logo que saiu você já começou a atender. Sim, até porque, no caso, já tinha algumas pessoas que sabiam que eu fazia o curso, Ah, que tanto em legal. estágios que eu atuei também, que ficavam perguntando, e quando você vai começar a atender, etc. E aí, tipo, fiquei à mercê do meu certificado, que demorou um pouco para sair, até por conta de pandemia na época também. Mas, assim que saiu, eu já tinha mais ou menos uns 3 pacientes, era pouco o contexto inicial, tanto que eu só atendi online, ainda não tinha consultório. À medida que foi evoluindo, assim, hoje em dia eu já atuo em diversos locais, também atendo online, o que faz que, tipo, tem paciente nos Estados Unidos, em Portugal. Que legal. E, basicamente, no começo demorou um pouco para engrenar. Eu cheguei a ter consultório no centro da cidade, de Guará ali. E agora no meu, muito mais prático, digamos assim. Eu atendo até, às vezes, um pouco mais tarde. Tem paciente meu que fica até quase 10 horas da noite. Como eu disse, tem gente que é dos Estados Unidos, aí acaba que eu tenho que fazer a consulta um pouco mais tarde. Que legal. Mas, O bom do online é isso, né, Rafael? A gente consegue atingir outras pessoas do mundo inteiro. Então, quem tá assistindo a gente não mora aqui em Guaratinguetá e quiser também marcar uma consulta, no online a gente consegue, né, ter essa acessibilidade muito maior. Você falou que quando você começou a atender ali, depois que você teve os seus 3 pacientes, os primeiros pacientes, você ficou no online, aí você foi ali pro presencial. Foi depois de mais ou menos quanto tempo, Rafael, que você abriu o seu primeiro consultório? Você falou, não, acho que tá encaminhando bem para aquilo que eu quero, eu vou abrir mão aqui de algumas coisas e vou abrir o meu consultório agora. Como que foi? Eu acho que quando comecei, né, eu também tinha um outro emprego, né? Eu era concursado como secretário escolar, nada a ver, foi só um emprego que eu precisava ter Aham. enquanto eu fazia o curso, né? E no caso, quando começou tipo assim, o, o número de pacientes começou a compensar, ter uma estrutura até para poder receber mais pacientes, né? Aí eu comecei a pensar, assim, nossa, mas será que vale a pena? Porque vai que eles É um saem. investimento, né? Exatamente, nossa, aí eu fiquei um pouco receoso,
Mas à medida que foi tendo, tanto é que, tipo, é muito comum na minha área, por exemplo, o paciente chegar com uma pauta clínica e posteriormente ele, tipo, ficar porque gosta de seguir. Acho que nas nossas áreas acaba acontecendo bastante isso, né? Muito, aham. A pessoa muitas vezes ela chega pra mim ali com motivo de emagrecimento ou só melhorar a alimentação e aí depois ela acaba ficando às vezes pela estética ou só porque aquilo tá fazendo muito bem pra ela também. Então, quando a gente vai atender um paciente, não é só sobre aquilo que a gente vai cuidar nele, né? Acaba tendo outras diferenciações ali que acaba a gente agregando na vida dele. Então, é mais saúde, é mais a saúde mental também, que tem que estar ligado, né, Rafael? Que é o que a Uhum. gente vai conversar bastante ali. Então, nunca é só um sintoma, um problema que a gente vai tratar. É sempre uma variedade ali que vem por trás. Aí você começou a perceber isso, as pessoas foram ficando. Hoje você tem um tempo, assim, que as pessoas acabam fazendo terapia com você, Joyce, assim, pelo menos 6 meses, um ano. Tem um tempo que você já acabou percebendo que é o mínimo que a pessoa precisa para estar em tratamento ou não tem? Isso é muito individual, muito para um e para outro. Tem os tratamentos, eles são totalmente personalizados, porém a TCC, por trabalhar com um método bem mais estruturado, no sentido assim de tem pauta do terapeuta, pauta do paciente, então acaba que eu acredito que cerca de 12 sessões, o que culmina mais ou menos em 3 meses, Uhum. que é já quando a gente gostaria já de estar percebendo o sintoma tá ficando mais atenuado. Porque também é um meio que um termômetro, mas obviamente vai depender de cada caso, até porque a vida do paciente não para enquanto ele está em tratamento. Então, exemplo, teve gente que já perguntou assim: "Ah, mas quanto tempo fica bom?" Eu falei: "Varia muito, né, porque você pode estar indo muito bem comigo ali e acontecer, sei lá, perder o emprego, acontecer alguma tragédia no meio do processo, e aí obviamente a gente vai trabalhar com uma nova pauta. Mas em cerca de 3 meses é o que costuma apresentar algum resultado e posteriormente eu acredito que 6 meses, assim, já dá uma boa caminhada no processo. Mas muitos deles ficaram comigo aí. Tem um paciente que está há 2 anos comigo, mas vai mais por identidade mesmo. Até porque a gente trabalha muito com vínculo terapêutico, né? E no vínculo terapêutico a gente trata não só o sintoma, mas a pessoa de maneira geral. Porque por detrás de um sintoma há um ser humano por detrás daquilo, né? Então a gente acaba criando vínculo e esse vínculo fortalece o processo terapêutico. É a questão da empatia, né, Rafael? A gente, como profissional da saúde, é muito importante a gente entender o paciente muito mais do que os sintomas dele ali, né? Uhum. Depois que o paciente passa esse tempo mínimo aí com você, de 3 meses, que aí é onde você acaba conhecendo um pouquinho mais, acaba tendo mais esse contato com ele. Tem algo que você vai colocando assim, toda semana a gente precisa se ver agora, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês. Você trabalha dessa forma também? Quinzenal, semanal, uma vez no mês? Como que funciona? No caso, sim. O mais normal, o mais cotidiano, na verdade, né? Os pacientes que são semanais. Porém, variando do caso, tanto da disponibilidade quanto também do investimento da pessoa, aí eu faço atendimentos quinzenais. Porém, quanto maior a janela, principalmente no início, quando a gente está tratando sintomas, acaba que pode ter uma janela de intervenção muito grande. E, consequentemente, o sintoma pode evoluir. A TCC, ela trabalha bastante com tarefas. Então, tipo, o paciente ele não fica à mercê simplesmente da sessão para ele se aliviar, por exemplo. Então, tipo, ele precisa sair dali, mas o comprometimento ainda continua sendo dele. Até porque, né, como todo tipo de trabalho que a gente tem, o protagonista sempre é o cliente em si, né, o paciente, porque é ele que está construindo sua própria vida, sua jornada. Então, quando a gente atua diretamente com ele, ele precisa se comprometer também, né? Igual como você, né? Tipo, a Sim. ideia de alguém seguir uma dieta, por exemplo, você pode fazer a melhor dieta possível, encaixar todos os Se horários. ela não seguir ali, né, vai ser mais difícil. E com você é a mesma coisa. Então tem esse trabalho, tem uma tarefinha de casa, como se Sim. fosse isso, né, Rafael? Que legal. Hoje, as suas áreas principais de atuação dentro do consultório, o que que você mais atende, por mais que você seja ali, né, especialista em TCC, tem alguma área específica que você acaba atendendo um volume maior? Sim, a maior parte das pessoas que me procuram, de maneira geral, sobre pauta clínica, seria as questões ligadas à ansiedade, a maioria, inclusive, né? Hoje vem crescendo bastante também, né, Rafael? A gente tá ficando muito ansioso, né? Sim, e inclusive, né, que vem até depois que a gente pode esmiuçar um pouco mais, a questão de a gente saber reconhecer um sintoma também, mas basicamente o que vem mais para mim são os pacientes ansiosos, com sintomas depressivos, e depois aí já começa a entrar para as pautas que não são clínicas, mas que elas costumam ser mais desenvolvidas, como autoestima, relacionamentos, relacionamento chega bastante para mim, e basicamente esses, mas também há os menos recorrentes, por exemplo, transtornos alimentares,
bipolaridade, borderline, que são os mais intensos, digamos assim, mas estão um pouco menos comum. Tá, perfeito. E hoje, os transtornos de ansiedade, o humor, personalidade, que você acaba trabalhando um pouquinho mais isso no consultório. Qual o tempo, mais ou menos, a pessoa precisa ali de uma consulta com você para estar recebendo uma melhora, para o quadro dela começar a melhorar? Também entraria nesse tempo mínimo de 3 meses? Ou esse caso, dependendo do grau da ansiedade da pessoa, vai levar um pouco mais de tempo? Como que funciona? Com certeza. Até porque dentro do processo tem uma coisa que a gente chama de análise semiológica, que eu acredito que quase toda a área da saúde acaba tendo algo correlato, em que nesse processo a gente começa a perceber o grau em que a pessoa está evoluindo ou regredindo em relação à pauta clínica dela. Então, por exemplo, uma paciente que acredita que está sendo muito ansioso, mas às vezes a ansiedade dele está correspondente a um contexto que ele está vivendo. Às vezes é a iminência de um relacionamento que ele pode vir a terminar, uma instabilidade no serviço, uma coisa assim, então há um contexto. E aí, à medida que ele vai se tratando, a tendência é que ele comece a reconhecer que talvez ele não tivesse dentro dessa pauta clínica. Então, tipo assim, normalmente 3 meses é o que a pessoa costuma já apresentar alguma melhora, Sim. mas que isso não conclui o tratamento, né? Até porque em qualquer tipo de área de saúde, a gente fala 3 meses, costuma dar um resultado, serve para academia, serve para muita coisa, mas que não configura de fato uma cura, né? Até porque quando a gente fala de cura também, né, as pessoas têm muito esse apego, até porque eu acho que é aquele raciocínio muito voltado para a questão biológica mesmo, sabe? Tipo assim, um curativo, por exemplo. Aham. Enquanto que, na prática, tudo para a gente é cuidado, né? Então, por exemplo, alguém que passa por uma ansiedade ou já tem algum transtorno ansioso, ela vai viver em eterno tratamento, não no sentido de ter que ir na terapia, etc., mas se cuidar. Então, por exemplo, tem pacientes que são depressivos, por exemplo, e à medida que eles costumam evoluir nos quadros, diminuir os sintomas, uma coisa que a gente atua é a psicoeducação, que é basicamente o paciente ser o seu terapeuta, digamos assim. É a autoterapia, em que ele reconhece o momento que ele está depressivo, o momento que ele está triste, quais medidas ele precisa tomar naquele contexto. Você basicamente educa ele mesmo a se tratar, mas em média 3 meses apresenta esse resultado, variando de caso. É muito difícil menos que isso, realmente, mas mais do que isso, normalmente para casos mais evoluídos. Tá, perfeito, Rafael. E hoje a gente vê muita questão da ansiedade, da depressão ou bipolaridade, mas nem sempre a pessoa entende. Então, às vezes, para ela, um sintoma normal ali tá sendo uma ansiedade, tá gerando já um sintoma de depressão. Como diferenciar essa preocupação? Quais métodos você acaba trabalhando ali para colocar para a pessoa, ó, isso aqui não é ansiedade, isso parece ser a ansiedade, mas não é a ansiedade. Você precisa ter, no mínimo, esses 3 sintomas. Você acaba conversando isso com a pessoa, porque às vezes já chegou um paciente para você assim, Rafael, eu vim te procurar, eu estou ansiosa, tô entrando em depressão, pode ser problemas de relacionamento, problemas familiares, mas na verdade, você trabalhando ali com ela, você entende que aquilo não foi uma depressão. Porque às vezes ela estava passando por aquele momento, igual você estava falando, às vezes é o contexto de vida dela ali. Você acaba colocando isso para a pessoa, ó, você não está ansioso, você não está depressivo, é só o momento que você está passando. Exatamente por conta desses sintomas, porque se você estivesse realmente ansioso ou com depressão, você estaria com esses outros sintomas. Você acaba pontuando isso com ela também? Com certeza. Até porque, no caso, hoje em dia, a gente tem muito acesso à informação, e aí até que eu costumo, principalmente quando eu estou dando aula ou faço alguma palestra, eu exemplifico a questão do processo formativo e informativo. Uhum. No processo informativo, é, por exemplo, você me ensina alguma coisa da sua área, e aí eu vou guardar essa informação como uma informação. Se um dia alguém evocar esse assunto, ó, lembrei que a Joyce falou sobre isso. Agora, quando é um processo formativo, é aquilo que já tem dentro do meu escopo de profissão ou da minha memória de trabalho, digamos assim, e eu costumo agregar isso a uma nova técnica, uma nova forma de ver os eventos. E aí, quando chega um paciente, inclusive muitos chegam com essa ideia de tipo, eu sou ansioso, depressivo, que a gente fala que é paciente que vem com autodiagnóstico. Sim, E esse... autodiagnóstico do TikTok. Eu vi esses sintomas do TikTok, eu tô depressiva, né? Exatamente. Porque é muito mais simples, né? Porque diferentemente de, tipo, 20, 30 anos atrás, em que, né? Inclusive eu tenho 28, né? Então, mas era mais incomum esse acesso a essas informações de sintomas, etc. A gente acaba se identificando muito simplesmente com eles. Até porque, tipo, quando você lê o DSM, que é, por exemplo, o livro que a gente mais utiliza para analisar, junto com o CID, por exemplo, e, tipo assim, se você
dependendo do momento que você está na sua vida, você pode ler aquele livro e achar que você tem 5, 10 transtornos ali. Só que aí que entra o que eu citei da análise semiológica, em que a gente coloca, eu, pelo menos, eu trabalho bastante com 4 pontos principais. A prevalência do sintoma, se ele tem, tipo, quanto tempo ele tem sintoma, a frequência, né, que esse sintoma se repete ao decorrer da semana ou dia, a intensidade, né, como que ele fisiologicamente percebe isso, e o comprometimento. E aí que entra a parte que varia para cada um. Então, por exemplo, eu machuquei o braço e eu parei de tocar violão. Mas você tocava violão? Não. Então não teve comprometimento nenhum. Agora, se você tem alguma coisa que, tipo, parei de trabalhar, dormir, etc. Que são as coisas básicas que a pessoa sempre faz, aí sim já acaba tendo um sintoma um pouquinho mais específico, então, né? Isso? Sim, Então, uma pessoa que gostava muito de sair, de conversar, de qualquer festinha ela tá, e do nada ela já quer ficar isolada, quer ficar sozinha, e isso começa a acontecer com mais frequência. Então, isso já seria um dos sintomas depressivos, isso? sim, porque a gente pega muito a questão, né? Às vezes a gente pensa, isolamento. Então, isolamento, eu tô depressivo. Depende, às vezes a pessoa ela é introvertida, por exemplo. Tem pessoas que já é assim, né? A característica dela é assim. Então, se ela sempre foi assim, é mais difícil de fazer um diagnóstico certinho. É isso que você fala? Sim, a gente vai se atentar às diferenças do que ela estava antes, porque ela vai Uhum. perceber, até pelo fato dela procurar terapia, normalmente ela já evidenciou uma diferença na vida dela. E no caso a gente vai começar a contextualizar esse problema, até, por exemplo, né, eu imagino que na sua área aconteça bastante também, de tipo, a pessoa acreditar que tem que fazer alguma coisa porque algum lugar falou que isso é bom. Aham. Só que varia de personalidade, contexto, viabilidade mesmo da questão da pessoa. Então, eu costumo traçar essa diferença para que ela perceba já o sintoma e também ela costume já tomar protocolos diante de cada um que está acontecendo. Então, por exemplo, por exemplo, sou introvertida. Aí antes eu não gostava de socializar e agora eu estou em isolamento. Tem uma grande diferença. Quando a gente fala não gosto de socializar, normalmente a gente está pensando em vínculos como tipo festa, etc, que são vínculos mais superficiais Uhum. e momentâneos. Enquanto que, tipo, uma coisa é você conversar com um parente, a esposa, o marido, e isso tem muito mais a ver com a forma de você socializar. Então, quando você já começa a se isolar, manifestar menos, ou a gente costuma, no caso dos depressivos, a gente observa muito os sintomas quando eles estão hiper ou hipo, né? Que a gente pega, por exemplo, a pessoa dormir demais ou dormir de menos, comer demais, comer de menos. E aí, nessas diferenças que a gente começa a traçar isso, porque senão a gente pode incorrer no equívoco da gente ficar sempre pensando só que, eu senti uma coisa, eu tenho isso. Porque, como eu disse, a gente pode gabaritar o DSM se a gente olhar só os sintomas específicos dos transtornos. Perfeito. Você falou que às vezes o paciente já chega no seu consultório falando, isso é bom pra mim. E nunca tem o bom pra todo mundo. É igual eu converso lá no consultório também com os pacientes. Rafael, se fosse algo que fosse bom pra todo mundo, tava todo mundo fazendo aquilo, certo? Ninguém Uhum. estaria procurando ajuda, tava todo mundo, isso aqui é bom pra mim, então eu só vou fazer isso pro resto da minha vida. Então, por isso a importância, né, de um trabalho multidisciplinar, então acompanhamento com psicólogo, nutricionista, um médico, um psiquiatra também junto, porque vai muito além daquilo que você acha que você tá passando. Às vezes, o profissional da saúde, ele vai estar te ajudando e aquela coisa boa que você acha que pra você, às vezes no fundo não é. Ele tem um outro trabalho pra fazer com você que vai melhorar mais ainda aquilo que você foi buscar, né? Isso pode Sim. acontecer muito. E quais são os sinais de que uma tristeza está se transformando em depressão? Então, vamos pegar ali uma pessoa em luto. Não sei se você atende bastante pacientes assim também. Então, eu perdi um ente querido. Quais são os sinais de que essa tristeza está virando uma depressão? A gente costuma, como, né, como você tem aqueles 4 critérios que eu utilizo para mensurar, mas, por exemplo, uma tristeza, ela costuma ter um vínculo muito contextual. Então, por exemplo, eu estou triste porque perdi emprego ou porque perdi um parente. Então, tipo, quando a gente tem esse gatilho muito vinculado, a gente já tem um critério para a gente pensar, é tristeza. É porque a tristeza, ela permeia o sintoma depressivo, mas ela não é o sintoma depressivo. Então, por exemplo, quando alguém está triste, ela tem um bom motivo para sentir isso, até porque é pautado na emoção angústia. Então, quando a gente fala estou triste, na verdade é a racionalização da emoção. Então, quando entra a depressão em si, a gente já está falando de um sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa que está em luto costuma ser crônico, quando a gente observa as oscilações das fases do luto, meio que estagnarem.
Porque nas fases do luto a gente vai perceber, a pessoa, hora ela vai se sentir bem, de repente ela vai dar uma recaída, se sentir depressiva, hora ela vai começar a aceitar, hora ela vai fingir que isso não aconteceu, e a tendência é que isso vá oscilando até ela estabilizar. Quando não há essa estabilização ou há uma estagnação em uma dessas fases, a gente fala assim, não, realmente essa pessoa pode estar dando indício de um sintoma depressivo. E aí a gente começa já a observar o quanto que aqueles 4 critérios são adaptados. Então, tipo assim, ela costuma, parou de trabalhar, começou a dormir menos, comer mais. Então, já não é só uma tristeza. Tristeza, todos nós somos recorrentemente visitados por esse sentimento, que vai acontecer em virtude da frustração. Porque na prática é sempre mais fácil a gente se frustrar, até pelo, tipo, princípio de homeostase, né? Que é a ideia da gente ficar equilibrado. Mas tudo nos provoca nos desequilibrar. Todo dia a gente sente fome, todo dia a gente sente sono. Então, é mais fácil a gente ficar instável do que estável. E, consequentemente, a forma da gente interpretar isso costuma ser os ciclos, que a gente fala de ciclo depressivo, ciclo ansioso. O ciclo depressivo ele costuma ter essa oscilação, que é a pessoa ela se sente mal porque ela não conseguiu concluir alguma coisa, etc., ou não está superando uma questão. Passa o tempo, ela se lembra que ela não fez nada, se sente mal por não ter feito e depois ela fica mal de novo. E aí fica esse Fica ciclo. nesse ciclo que é bem difícil de sair, e aí com o psicólogo, na terapia, que você vai ajudando ela a sair desse ciclo. Isso? Exatamente. O problema é justamente o tempo que ela fica no mesmo sintoma. Mesma coisa o ansioso. É tipo, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa e por conta disso eu já tô mal. Então Uhum. você fica com medo de ficar mal, é por isso que você fica mal. Então isso dá para repetir muitas vezes. E aí quando a gente começa a trazer para as evidências funcionais, quando eu falo funcional, basicamente estou dizendo é algo que vai em resolução ao problema e em detrimento de algo que vai a favor. Então, por exemplo, meu carro quebrou na serra. Se eu fico chutando meu carro e falar, que carro ruim, então, na prática, é um comportamento disfuncional, porque não Uhum. está resolvendo o meu problema. Sim. Agora, quando, tipo assim, eu aceito que, nossa, minha viagem vai demorar mais, eu vou gastar um dinheiro a mais. Então, ou seja, eu já estou olhando para o meu problema de uma maneira funcional. Então, basicamente, para sair do ciclo, eu vou tirar a pessoa do comportamento ou do pensamento disfuncional para voltar para o funcional. Por conta mesmo do que aquilo que ela tá vivendo ali da realidade, né? Então, tipo, é algo que ela consegue melhorar, beleza? Agora, eu vou chutar meu carro, não vou conseguir melhorar aquele problema, já tá fora da realidade. Então, seria basicamente essa lógica, Sim. né? Rafael, o tratamento desses transtornos, às vezes, em relação à bipolaridade, você chega a trabalhar também no seu consultório, como que funciona um pouquinho? E explica para o pessoal de casa também, para quem não sabe, né, o que é uma bipolaridade. Porque tem gente que no consultório fala assim, eu sou bipolar, de manhã eu tô triste, de manhã eu tô feliz. Não é só isso, né? Então, você explicar um pouquinho pra gente sobre esses transtornos também, e se você trata também no seu consultório. Sim. Tanto há tratamento, quanto eu faço esse tipo de tratamento aqui em Guaratinguetá mesmo, que é a bipolaridade, de maneira geral, a gente fala, muita gente agrega essa ideia, tipo, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal. Isso todo mundo sente, porque como a gente já falou Normal. anteriormente, já é aquela questão, todo dia eu sinto fome, todo dia eu sinto sono. Então, tipo, quando começa a entrar para um transtorno bipolar, que é um transtorno de personalidade, quando a gente fala personalidade, é basicamente como emocionalmente a gente lida com as coisas. Tem a identidade, que é como racionalmente você se identifica. Então, por exemplo, eu sou psicólogo, isso não é minha personalidade, isso aqui é minha identidade. Uhum. Então, no caso da bipolaridade, ela vai ter a fase maníaca, que a gente fala, que é quando a pessoa está num ímpeto mais disposto, mas também um pouco mais, como é que eu vou dizer? Seria como se ela tivesse um pouco mais equivocada, não seria equivocada, seria uma fase maníaca, é quando a pessoa está mais ativa, digamos Uhum. assim. Certo. Consequentemente, é um período em que se ela estiver passando por problemas, ela pode tomar atitudes precipitadas, ela pode, tipo, se envolver em discussões, alguma coisa, mas de maneira geral, a fase maníaca e a fase depressiva. Isso costuma oscilar sobre o mês ou a semana, então, tipo, ela pode ficar depressiva aí dentro daqueles critérios que eu falei, assim, comprometimento, qual o comprometimento que ela está tendo. Então, A relevância ali. o isolamento. Então, tipo, na fase depressiva ela vai ter isso, e na fase maníaca, que costuma durar um pouco menos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que fica mais na fase maníaca, tem gente que fica mais na fase depressiva, e aí, na fase maníaca, ela costuma ter, tipo, comportamentos completamente divergentes do que ela tem antes. Então, a gente costuma muito pensar, transtorno de bipolaridade. Então, ele é um transtorno de personalidade, é como se eu tivesse duas personalidades? Não, na verdade, é como se você tem a mesma personalidade, porém, ora ela está em fase maníaca, ora ela está em fase depressiva. Enquanto que o borderline, que é muito semelhante ao bipolar, ele, basicamente, a única diferença que ele tem é que isso acontece mais vezes durante o dia.
Então, Então essa é a diferença da bipolaridade pro borderline, isso? Tá. a bipolaridade ela acontece ao decorrer de dias, semanas, meses, Meses. enquanto que na borderline isso pode ser visitado pela fase maníaca vários momentos do dia e a fase depressiva também. E é por isso que eles têm medicamentos muito semelhantes. Então, agora, quando a pessoa passa, ela fala assim, nossa, mas eu estou tomando antidepressivo e sou bipolar, ou sou Uhum. borderline. Porque você está tratando o momento da pessoa. Então, ela está no momento maníaco ou no momento depressivo, ela vai ter o tratamento equivalente àquilo. Perfeito. Então, não é só a psicologia, então, que seria a nossa próxima pergunta. Então, é com a medicação também que tem que ser ajudada. Então, só a pessoa com borderline ou com a bipolaridade, só a psicologia, a terapia em si não ajudaria. Tem que ter a medicação ou depende do caso, Joyce. Tem casos que eu consigo tratar no consultório sem nenhuma medicação. Eu realmente consigo ali só na terapia ajudar essa pessoa. Ou não, sempre se ela tiver esse diagnóstico, ela tem que usar os dois, a medicação mais a terapia. Como você mesmo citou, varia bastante do caso. Até porque eu sou super a favor de abordagens multidisciplinares. Então, por exemplo, tratamento com um nutricionista, por exemplo, a gente vai falar de autoestima, por exemplo. Aí vem da autoestima, autoimagem, a pessoa tem que estar interagindo com essas outras profissões, que são tudo voltado para a saúde. Perfeito. Mas, voltando no anterior que você citou, no caso da medicação, é, basicamente, depende muito da intensidade do sintoma. É isso que vai prevalecer bastante. Que naquela análise semiológica que a gente parte da prevalência, intensidade, etc., vai depender muito de como que se configura isso. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa com transtorno depressivo e ele não ter necessariamente a necessidade de usar um medicamento. Só por via de novas atitudes, às vezes alimentação, que influencia bastante no humor da pessoa, até por questões hormonais. Então, ou seja, na hora que a pessoa está em tratamento, o recomendável, dependendo de cada caso, é um tratamento psicológico psiquiátrico, mas isso vai variar muito de acordo com o transtorno e a intensidade dos sintomas. Tá, então depende muito de qual tá o grau ali dela, né? Sim. Não sempre ela vai precisar usar a medicação ali, então, certo? Aí você falou aí de parte hormonal, e no consultório eu vejo muitas pessoas com deficiência de vitamina D, vitamina B12, não tem uma boa alimentação, é uma alimentação pobre em nutrientes, com calorias realmente vazias. Então, hoje a gente já tem até estudos mostrando a importância da vitamina D como tratamento da depressão. Então, muitas pessoas têm a vitamina D lá embaixo, que muita gente conhece pela vitamina do sol, né? E hoje a gente encontra nos alimentos também, só que infelizmente a gente não consegue comer uma quantidade muito grande desses alimentos com vitamina D todos os dias. Então, por isso a importância de tomar o sol também, mas é importante a gente sempre estar olhando ali a questão da vitamina também da pessoa. Então, às vezes a pessoa, ela tá sem disposição, sem energia, mas também o ferro dela tá lá embaixo, a vitamina D tá embaixo, a B12 também tá muito baixa. No seu consultório, Rafael, você chega a trabalhar olhando exames laboratoriais, você chega a fazer pedidos também, ou encaminha para o endócrino ou para um nutricionista para essa parte, ou você já trabalha com isso também. Então, dependendo do paciente, você já vai lá e já pede alguma parte hormonal que seja importante de você analisar, um cortisol, leptina, insulina também, ou você não trabalha com essa parte de exames também, como que funciona? É um pouco menos frequente essa a apresentação de exames, etc. Mas quando eu percebo algum paciente não progredindo muito, lembra das 12 sessões, que Uhum. são os 3 meses? Quando eu percebo que ela costuma oscilar muito ou ficar dentro do sintoma durante um período meio extenso, aí eu começo a investigar um pouco melhor. Mas no caso vai depender muito do processo dela. Então, por exemplo, a pessoa chegou para falar comigo a primeira vez, eu já peço um exame de sangue, por exemplo, não é nem o meu forte na casa, né? Talvez nem saiba interpretar direito. Você um- vai conhecendo a pessoa e vai vendo, não, eu acho que é isso, isso, isso que você vai precisar fazer para eu dar uma analisada um pouquinho melhor. Isso? Sim, e aí a gente vai progredindo diante de cada caso. Então, por exemplo, eu percebo pacientes que têm hábitos muito ruins. Aí, Uhum. tipo, por exemplo, dentro desses hábitos, aí eu vou tentar agir na manutenção, que eu chamo, no caso, né, uma coisa que eu trabalho muito é o psicodiagnóstico interventivo. Então, por exemplo, em vez de eu simplesmente analisar a pessoa como ela está, eu vou meio que provocando a ver os limites que ela está sentindo. Então, por exemplo, a pessoa diz, eu não consigo, sei lá, socializar. Então, beleza, vamos ver como que você se sai tentando, talvez, vamos lá, ficar na sala de casa com a sua família. Isso tranquilo. Então não há um comprometimento tão severo quanto eu pensei. Agora vamos tentar chamar um amigo para comer um lanche. Aí já não consigo. Então já estou entendendo mais ou menos para que lado está indo. Tá. Então eu sempre vou testando os limites, mas essa parte
na questão de exames ambulatoriais, etc., costumo só ver encaminhamento quando eu percebo de alguma maneira que a pessoa não está progredindo, aí eu começo a me questionar. É o método, é o contexto ou há alguma outra influência? Deficiência nutricional, alguma coisa É, junto, né? porque isso influencia bastante. Então, por exemplo, alguém que não consegue, sei lá, sair da cama. Assim, Uhum. beleza, ela não consegue sair da cama. O que que ela tá comendo? Às vezes a pessoa tá comendo muita fritura ou não tá comendo nada, Fica daí... sem comer, né, Rafael? Fica muito tempo sem comer. Que dependendo da ansiedade, da depressão da pessoa, ou do grau da tristeza, tem pessoas que não comem, né? Tem pessoas que já comem muito, que tá Uhum, triste, tá feliz, já vai pra comida como gatilho, e já uhum. tem as pessoas ao contrário, que não conseguem comer de jeito nenhum e fica horas ali sem se alimentar. Então você acaba percebendo isso também antes de dar um diagnóstico. Isso? Sim, até Per- porque tem que considerar vários fatores, né? Senão a gente pode incorrer no risco, que daí sim seria aquele diagnóstico de TikTok, né? Aham, Que aí a pessoa fala pra mim, eu tenho isso. Então beleza, tá aqui teu laudo. Eu falo assim, não é assim aham. que funciona, eu preciso entender as influências disso. Então, por exemplo, tanto é que na minha anamnese eu já costumo perguntar horas de sono, hábitos de exercícios, alimentação, como que é, a rotina. Então, porque esses fatores influenciam muito quando a gente pensa no panorama global disso. Então, por exemplo, pessoa ansiosa, uma coisa que acontece muito. Paciente que entope de café o dia inteiro e depois tô ansioso. Nossa, eu tenho muito isso. Eu Eu tenho muito falo isso, mas paciente. também sou um representante do É. café aqui também. Falo muito disso no consultório. A cafeína eles usam ali como se fosse para tampar aquela ansiedade, aquele estresse do dia, e acaba utilizando a cafeína e com o tempo vai ficando viciado nela. Pode, perceber se um dia você, por exemplo, falou, Joyce, eu também sou assim, eu também fico no Uhum, café. Mas se você ficar sem o café, começa a te dar dor de cabeça já. Então, isso é um uhum, sinal de abstinência, porque você tá sim. viciado ali na cafeína também. Então, ela ajuda, ela é boa ali, mas dependendo do grau do consumo ali, acaba fazendo mal também. Então, você acaba analisando isso junto, bem legal. E Uhum. essa anamnese, que é essa pergunta que é as perguntas que você faz, já é logo na primeira consulta ou você chega a mandar um formulário, a pessoa responde pra você, você analisa isso antes de começar a consulta com ela? Como que funciona? Depende muito do ímpeto da pessoa. Normalmente eu tenho essa ficha, eu costumo eu mesmo preencher durante a sessão. Porém, por exemplo, o paciente agendou para uma consulta, mas daqui a 15, 20 dias. Aí eu já falo, então preenche isso aqui que na próxima vez que você vier, eu já tenho estruturado pelo menos que a gente já vai trabalhar na primeira sessão. Ah, legal. Mas normalmente eu costumo preencher junto com o paciente até para eu ir direcionando para aquilo que de fato é mais importante. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma rotina totalmente funcional, ela trabalha, faz as coisas. Porém, eu olho assim, mas ela tá dormindo pouco. Falei, tá, beleza, então vamos tentar trabalhar isso. Agora, tipo, se eu vejo que ela tá comprometida, aí ela vai relatar lá, ela não come direito, ela não dorme bem, ou ela tá dormindo bem e não tá fazendo isso, então pode ser um aspecto mais comportamental. Então a gente vai observando a partir da anamnese quais são as áreas de fato para atacar nesse ponto aí, para trabalhar ela. Mas de maneira geral, eu costumo eu mesmo preencher enquanto a pessoa vem, até porque fica uma coisa meio fria quando a gente fala de Manda psicologia. antes, né? Tipo assim, toma aqui essa ficha. Aí a Aham. pessoa, tipo, olha assim, e tem gente que não respondeu. No Sim. início, quando eu comecei a atender, né? Porque tem aquele negócio, sempre quando a gente começa a profissão, né? A gente tem aquele negócio de querer, nossa, eu tenho que fazer tudo igualzinho eu aprendi na faculdade. E aí, nessa ânsia, a gente acaba distanciando as pessoas, porque na faculdade a gente aprende a estudar. E Uhum. na profissão a gente aprende a lidar com pessoas, né? Uhum. A gente aprende a cuidar, né? É totalmente diferente. Na faculdade a gente entende o básico do básico ali, a parte Uhum, teórica, mas quando a gente vai atender, você vê que, nossa, é totalmente diferente. Eu tô lidando com um ser humano, ela quer me escutar. Às vezes a pessoa só tá ali pra ser escutada, né, Rafael? Às uhum, vezes só dela ter alguém pra estar escutando os problemas dela, isso já é um tratamento, isso já é uma ajuda também, né? É muito importante saber uhum, ouvir o próximo, né? sim. Tem dicas que você daria, Rafael, para as pessoas que às vezes estão numa crise de ansiedade, assim? Então, nossa, hoje foi um dia que eu acordei ansiosa e eu preciso para o meu trabalho, eu preciso cuidar da casa, preciso levar meus filhos para a escola, mas eu tô sentindo que eu não tô legal, a minha respiração tá ofegante, eu tô com um pouquinho de tremedeira, eu tô com pensamentos ruins. Tem algumas dicas que você poderia dar para algumas pessoas que passam por essas situações? Certamente. No caso também é importante destacar a diferença de estar ansioso e uma crise de ansiedade. Perfeito. A crise de ansiedade é aquela uma, né, que as pessoas têm tremores, sudorese, né, ficam suando frio, taquicardia, começa a bater o coração muito forte, mão gelada. Então, normalmente isso aí configura uma crise de ansiedade. Aí a pessoa está totalmente inoperante naquele momento, ela está passando mal mesmo. E tem a ansiedade, que é esse, né, como diz o próprio termo, né, anseio, aquilo que está por vir,
em que a pessoa tá meio que não vivendo o momento. E basicamente a dica é essa, vamos viver o momento. Tá, Então, então seria essa a primeira dica, é, viver o agora ali, né? exatamente. Ah, nossa, sei lá, não sei se eu vou ser demitido esse mês, mas você pode ir trabalhar hoje. Aham. Então, tipo, o problema da ansiedade é justamente você se desconectar do momento. E a pessoa e fica em virtude desse futuro que é angustiante que ela está vivendo, e ela passa a sabotar os processos mais primários do cotidiano dela. E aí, basicamente, a ideia é volta para o presente, e aí a gente começa a trabalhar a funcionalidade daquilo que ela está pensando. Bom, se você está com medo de ficar desempregado, então vamos procurar novos empregos, vamos tentar procurar vagas, nos informar por pessoas da área, ou estudar, fazer algum curso que você pretenda. Então, se dedicar no seu trabalho de uma maneira que você se sinta mais reconhecido, talvez. Então, tipo, isso é o que está ao seu alcance. Ah, mas eu não sei o que eles pensam. Na prática, a gente nunca sabe o que o outro pensa, mesmo que você more com essa pessoa. Então, se a gente nunca sabe o que o outro pensa, a gente tem que controlar o que a gente pensa. Então, a gente traz para a funcionalidade, porque às vezes nesse anseio a pessoa pensa assim, coisas muito catastróficas. Inclusive, tem até uma que a gente chama de uma crença disfuncional diante da TCC, né? Que a TCC ela trabalha com as crenças intermediárias e as crenças nucleares. Crenças nucleares é aquelas que vão desde criança, enquanto que as crenças intermediárias são aquelas mais contextuais. Então, tipo, a pessoa está nesse anseio, nossa, porque se eu perder o emprego, eu vou passar fome, e aí eu vou perder a casa, eu não vou ter mais meu carro. Falei, tá, Calma. vamos lá. Você já perdeu o emprego para começar? Falei, não. Então, beleza. Então, o que você pode fazer? Você pode economizar dinheiro, você pode procurar outro emprego. Então, você traz para a função. Lembra do exemplo do carro lá atrás? Aham. Basicamente isso. Tipo, eu vou olhar para o problema e começar a me movimentar em relação a ele, porque isso te traz autonomia. Procurar outras alternativas de uma solução, então, certo? Exatamente. E aí, normalmente, quando o paciente chega, tanto por questões, né, quando eu falei, como a ansiedade, ela também é uma questão hormonal. Então, por exemplo, você pega lá uma pessoa que está desenvolvendo o momento ansioso dela, ela tem a noradrenalina, a adrenalina sendo liberada, o cortisol. Então, tipo, quando ela está em constante acesso a esses sintomas, ela costuma já operar de uma maneira diferente. E o cérebro, ele trabalha numa ideia de validar seu sentimento ou sua sensação. Então, por exemplo, se você está ansioso, o cérebro entende que você precisa se manter ansioso porque vai acontecer alguma coisa. Porque esse mecanismo ajudou a gente evolutivamente a evoluir bastante. Então, tipo Uhum. assim, é muito melhor você ficar apreensivo de acontecer alguma coisa, porque aqueles que não ficaram apreensivos acabaram morrendo. Sim. Então, agora, quando você está em ansiedade, basicamente você está tentando procurar algum motivo para você poder ficar mal. E isso, basicamente, você sempre vai achar, porque, como eu falei anteriormente, a gente está sempre procurando algum momento para a gente ficar insatisfeito, porque é muito mais fácil se insatisfazer. Então, quando você está ansioso, a tendência é que todo esse futuro catastrófico que a gente está tentando evitar, a gente vai validando através das nossas inseguranças. Então, se eu estou com medo de perder o emprego, é porque já não me sinto tão competente, tão reconhecido. Então, se eu não sou competente e reconhecido, eu não vou arrumar outro emprego. E aí começa a desencadear um monte de pensamento, sendo que essa pessoa acabou de levantar e ela só tem que Uhum. tomar o café para trabalhar. O básico ali, né? Então seria viver realmente ali o agora, né? Tem alguma técnica de respiração, Rafael, que você acaba trabalhando, dando de tarefa também para os seus pacientes, para quando eles tiverem ali um momento de um pouco mais de ansiedade, para eles fazerem também, ou não existe? Porque eu já vi bastante sobre isso, né? Sobre técnica. Daí eu não sei se na prática ou se tem algum estudo também relacionando, comprovando que isso realmente funciona. Sim, tem algumas técnicas, justamente, né? Tipo, tem aquelas técnicas de contagem, basicamente, né? Que você puxa pelo nariz, aí você trava 4 segundos, você puxa por 4 segundos, você trava no peito 4 segundos e você solta por 4 segundos. Mas isso varia bastante também da intensidade da crise e como que a pessoa faz. Então, por exemplo, tem uma técnica que eu utilizo bastante com meus pacientes, que é justamente de você puxar pelo nariz o máximo que você puder, aí você segura, depois você solta o mais devagar possível pela boca. Aí eu falo assim, nossa, mas eu fiz e não deu certo. Na verdade, até dá certo. Não tem muito como regular isso. Porque, por exemplo, quantas vezes eu tenho que levantar o peso para ficar forte? Até ficar forte. Não tem, Exatamente. não Não tem... tem o tempo certo, né? Exatamente. Então, por quê? O que acontece? Quando você está numa crise de ansiedade, basicamente, né, tá acontecendo três coisas com você. Você está tendo o estímulo cognitivo, né, o pensamento. Você está tendo a descarga hormonal, a arritmia cardíaca e a arritmia da respiração. Pensando só na parte fisiológica, hormonal, respiração e taquicardia. Desses três, o mais fácil de você controlar é a respiração,
porque você controlar o coração, vai bater mais devagar. É E mais difícil. nisso, só de fazer essa respiração, você já vai trazendo a Tranquilo. pessoa pro agora, né, Rafael? Igual você falou no começo ali. Então, é trazer a pessoa pro agora. Se você para, você respira, você já vai automaticamente se trazendo pro agora também. Então, uma técnica já vai acabando levando você para a próxima dica. Seria isso, né? Sim, exatamente, porque basicamente tudo consiste em você voltar para o presente. Então, quando a pessoa costuma estar pensando muito no futuro, ela nem está prestando atenção naquele momento. Então, tipo assim, nossa, eu vou perder o emprego daqui a um mês. E aí a pessoa já não consegue levantar para trabalhar. É. Aí, tipo, vamos respirar, entender o que que você está ao seu redor, o que que você está fazendo. E aí, consequentemente, a pessoa vai se regulando diante daquele ambiente. Então, por exemplo, na hora que você regulou a sua respiração, basicamente você manda, porque o seu coração ele vai ter arritmia, ele vai bombear muito mais oxigênio. Então, quando você controla a sua respiração de maneira regular, você passa uma mensagem para o cérebro, você pode até querer bater mais rápido o coração, mas vai chegar só esse tanto regulado de oxigênio. Então, o que que ele faz? Então eu vou regular o batimento cardíaco. Então, a partir do momento que você regulou o batimento cardíaco, regulou a sua respiração, a tendência é que ele pare de emitir aqueles hormônios que estão sendo trabalhados ali, adrenalina, noradrenalina, porque já não há o estímulo para continuar sendo produzido. E aí a tendência é a pessoa está se estabilizando. Uma coisa que eu falo também é passar, por exemplo, água gelada, choque térmico na nuca, porque acontece, quando há essa descarga de hormônios, o nosso tronco encefálico, no caso que a gente pega a questão dos nervos, da coluna, etc. Então, quando a gente pega essa parte aqui, fica muito tensa, aquela sensação de tensão, às Fica vezes, até dura, né? justamente porque houve uma descarga hormonal muito grande. Então, quando você está nisso, basicamente o cortisol ele vai se aglutinando pelas vias sanguíneas, etc. Então, quando você faz esse processo, a tendência é que a pessoa costume se sentir tensa. À medida que ela toma um choque térmico, aí isso vai aliviando a tensão dos músculos e fazendo ela se autorregular. E, posteriormente, tomar uma água para poder fazer funcionar todo o sistema circulatório, nos rins, processarem toda aquela carga hormonal que você recebeu naquele momento. Ótimo, então, seria mais para relaxar também, né, então você joga uma aguinha gelada ali, espera um pouquinho, bebe um copo de água, e aí o corpo vai voltando pro agora. Isso, Sim. Rafael? Dá a oportunidade de não tomar um banho, né? Aham, Tacar água gelada que já dá uma melhorada. perfeito. Então, se a pessoa estiver na casa dela, ali, acordei já ansiosa, vai tomar um banho, vai respirar ali embaixo do chuveiro mesmo, e aí você começa o seu dia, porque às vezes a ansiedade é muito medo daquilo que vai acontecer ainda, a Uhum. pessoa nem passou por aquilo e ela já fica pensando no futuro, né? Sim. Você falando um pouquinho mais da parte agora de transtornos alimentares e a imagem corporal, Rafael, no seu Uhum. consultório também, você acaba trabalhando um pouquinho com isso, em relação à anorexia, bulimia, como que é hoje no consultório? Tem bastante paciente ou não? A anorexia não chega tanto para mim. Chegou uma vez, teve tratamento, inclusive fiz em parceria com uma nutricionista. Que ótimo. É, já a bulimia já é um pouco mais recorrente. Até porque, né, tipo, já começa aquela ideia de padrões de beleza que a gente é influenciado desde cedo. Inclusive, são transtornos mais prevalentes em mulheres, inclusive, porque é mais comum também, Uhum. no caso, as pressões sociais para a mulher atender a um padrão de beleza muito maior do que de homens de maneira geral. Então, quando pega para a questão da bulimia, que ela é o vômito Forçado, né? forçado, né, que a pessoa faz isso, justamente porque vem o sentimento de culpa em relação àquilo que ela fez. Então, basicamente, quando a gente pensa nisso, é porque essa pessoa ela não está focada em como lidar com o problema, ela está tentando corrigir o problema. Seria equivalente eu estar, por exemplo, eu vou deixar um pano aqui do lado porque eu sempre derrubo. Falei, pô, então talvez vamos tentar beber água com mais calma, por exemplo. Então, ou seja, você está focado na correção do problema e não na manutenção do problema. Não na raiz ali desse problema, né? Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas que incorrem em transtornos alimentares, de maneira geral, elas ou estão tentando compensar uma ansiedade, no caso de uma compulsão alimentar, da pessoa comer alguma coisa, ela está tentando suprir aquele sentimento que ela está tentando anestesiar. Então, por exemplo, pessoa angustiada, ansiosa, ela pode comer mais em virtude dela está tentando compensar essa sensação. Enquanto que, por exemplo, na bulimia, a pessoa ela está tentando atingir algum padrão de beleza ou ela está odiando o próprio corpo de forma que ela se pune com esse processo e aí ela tipo, diminui a culpa dela. Porém, como a gente, né, você principalmente trabalha com isso, que há métodos muito mais saudáveis para a gente lidar com isso. Uhum. Então,
sempre que a gente parte de um pressuposto de odiar o nosso corpo, odiar a gente costuma se punir e nesse processo a gente só piora. Então, quando vem a parte de bulimia e anorexia, basicamente são pessoas que estão passando por problemas de ansiedade, essa é a base do problema deles, e também questões de autoestima. Então, porque se ela não se gosta e ela tem uma visão muito catastrófica dela, vai sempre um influenciar o outro. Então, por exemplo, eu sou feia porque eu não sou magra. Então, pega essa ideia de eu sou feia porque eu não sou magra e fica, tipo, tudo que ela come ou tudo que ela ingere de maneira geral, ela vai se julgar por aquilo como se ela estivesse maltratando ela. E aí ela pune de novo ela com aquele comportamento. Tanto que pouca gente relata quando está passando por esse tipo de coisa, porque sente vergonha de estar fazendo esse tipo de coisa. Então, São pessoas que até se escondem, né, Rafael? Então colocam roupas que vai cobrir mais o corpo, ou usam uma roupa muito mais largas também, né? sim, porque é uma forma de se esconder, como você mesmo pontuou. Porque, tipo, quando a gente não se gosta ou não tá pelo menos nos aceitando de maneira geral, a gente não quer mostrar a gente. Então, por exemplo, eu não vou mostrar para você, sei lá, como é que, se ela fica meu quarto quando eu saio correndo para Aham, trabalhar. sim. Falei assim, não, eu vou mostrar, você vai em casa, então eu vou deixar tudo arrumadinho. A gente Você, só mostra o lado bom, né? vou ver o Instagram, por exemplo, de É, todo mundo, só tá todo mundo sorrindo. Parece que essas pessoas não têm problemas. Só que todo exatamente. mundo tem. E nessa parte dos transtornos alimentares, o que costumam fazer? Primeiramente, a gente vai identificar os padrões de comportamentos autopunitivos e tentar compreender o contexto em que eles se dão. Então, primeiramente, vamos entender os comportamentos. Depois, a gente vai entender as emoções que amparam esses comportamentos. E depois, os pensamentos que levam a isso. Então, esse pensamento, lembra das crenças intermediárias? Tipo Aham. assim, a pessoa às vezes acredita que é feia, ou acredita que se ela for mais bonita, ela vai ter um outro tipo de tratamento. E que esse tratamento passa por ela ser bonita, e esse ser bonita passa pela magreza. Então, no caso da bulimia, especificamente. Então, tipo, a gente vai entender esses pensamentos anteriores para que busque uma forma dela se aceitar, dela se reconhecer nessa identidade dela e trabalhar as potencialidades. Aí sim, porque, tipo, dificuldade a pessoa vai ter, porém, a gente, quando foca muito na dificuldade, a gente esquece das potencialidades que essa pessoa pode ter. Então, por exemplo, se ela está muito focada, assim, nossa, eu não sou magra, por isso as pessoas não são tão legais comigo. Depende de qual tipo de pessoa ela se relaciona, o contexto que ela se relaciona, etc. Então, no caso, primeiramente, entender naquela tríade cognitiva, né, que é pensamento, emoção e comportamento, e também tem aquela visão de si, visão de mundo e visão de futuro. Então, quando a gente integra esses pensamentos, a gente costuma, de novo, trazer para o funcional. Fala, beleza, então, emagrecer é uma prioridade para você. Ok, então, vamos fazer um acompanhamento nutricional, vamos fazer um acompanhamento de exercício físico, e vamos entender um pouco mais do quanto que significa isso para você. Porque beleza é uma questão simplesmente subjetiva, né? Não tem uma coisa assim, pessoas bonitas. A gente pode até reconhecer por padrões sociais esse O tipo que é de coisa. bonito pra um, às vezes não é bonito pra outra, né? Exatamente. E como padrões sociais, a gente tem uma ideia de bonito, feio, etc. Mas são padrões impostos, na verdade. Então, de maneira geral, primeiro trabalho essa questão dos pensamentos, emoções e comportamentos em torno do sintoma e, posteriormente, trabalha o desenvolvimento pessoal, que é a parte que vem posterior à pauta clínica. E, no caso de compulsão alimentar, por exemplo, vamos tentar também entender o que leva a essa ansiedade, de que forma que ela quer sufocar esse processo. Porque acontece, sempre vai ser uma recompensa. Perceba, tipo, no caso da compulsão alimentar, a pessoa está se recompensando por ficar triste. É. Basicamente isso. Porque, por exemplo, nossa, eu tô engordando, nossa, mas eu mereço um lanche porque eu, sei lá, treinei a semana inteira ou porque eu tô muito estressado. Sempre quer achar uma recompensa, né, Rafael? Sim, e recompensas são importantes. O negócio é mais quando as pessoas Só usa comida pra isso, né? exatamente. Quando a sua recompensa te sabota, basicamente você está anulando o seu processo. E aí gera culpa posteriormente. Aí a pessoa tenta aquela contracompulsão, que é basicamente ela tentar se imergir em atividades compensativas, né? Tipo, nossa, comi esse lanche, agora eu vou treinar 2 vezes mais na academia. Sim. Tá, até que pode ajudar, mas não é esse o espírito da coisa, na verdade. Você pode compreender seus excessos e você pode se regular também. Mas, basicamente, a ideia a pessoa está tentando, através de uma compulsão, ela está tentando suprir a necessidade de algum sentimento que ela não está lidando, e à medida que ela toma esse tipo de comportamento, basicamente eu estou reforçando que para o cérebro que se eu ficar triste eu posso ficar bem com isso. Então a resposta se torna o próprio sintoma. Então, isso no caso da compulsão.
mas de maneira geral. Primeiro momento, trabalha o sintoma. Segundo momento, trabalha o que leva ao sintoma. E terceiro momento, a questão do desenvolvimento pessoal para que não incorra em sentir o sintoma novamente. Perfeito, sempre buscando ali a raiz do problema. Isso que o Rafael falou e citou como exemplo, bem legal. No consultório tem muito disso, né? Os meus pacientes, fez a dieta certinho ali durante a semana, vou comer hoje um lanche, tudo que não comeu durante a semana, ela quer comer em um dia só. E no outro dia fala, eu vou pra academia agora, né? Que daí eu vou perder todas as calorias. E uma má alimentação ali, ela nunca vai recompensar um bom treino, até porque você só vai conseguir treinar bem se você sempre se alimentar bem. Não é proibido comer nenhum lanche. Meus pacientes têm lanche, chocolate, açaí na dieta, isso é super tranquilo. O ruim é você sempre trabalhar isso na sua cabeça. Então, mentalmente, você fala assim: ah, não, eu vou comer bastante caloria hoje e amanhã eu vou lá e eu treino. Se essa pessoa ela tem um objetivo específico, ela nunca vai conseguir chegar na etapa final dela. Então, por exemplo, a pessoa ela quer muito emagrecer ou ela quer muito tratar um problema de diabetes dela. Se ela vai lá e usa o alimento como um gatilho de alguma recompensa, de algum momento que ela tá vivendo ali, e depois ela achar que ela treinar, ela vai queimar tudo aquilo que ela fez ali de errado, que ela vai tirar aquele sentimento de culpa dela. Se você faz isso uma vez ou outra, é ok, mas sempre você usar isso mentalmente não vai ficando saudável. Então é onde a pessoa, nossa, eu não tô conseguindo emagrecer, eu não tô conseguindo sair da minha insulina um pouquinho mais alta, eu não tô conseguindo tirar medicamento. Mas às vezes é porque ela tá recompensando com alimentos que no objetivo dela vai atrapalhar. Então nenhuma atividade física, nenhuma caloria gasta vai às vezes tirar aquilo de ruim que você fez para o seu corpo. Então é sempre pensar qual é a outra solução que eu posso usar além da alimentação também para mim, para eu não ficar buscando realmente só a comida como um gatilho, né, Rafael? Sim. Você tem uma mensagem final para deixar para as pessoas que nos ouviu hoje aqui, que está participando com a gente agora aqui no ao vivo? Teria alguma mensagem legal que você sempre usa no seu consultório, que você acaba deixando para os seus pacientes para falar aqui para eles? Certamente que sim. No caso, o que eu sempre passo para meus pacientes de maneira geral é que vocês são o protagonista da história de vocês. Então, não é simples, não vai haver uma cura rápida. Todo processo, tudo é processo na vida, até porque nós somos um eterno meio até chegarmos ao nosso fim. Então, quando a gente se rotula, se cerceia de uma maneira a se limitar, a gente acaba se identificando com o nosso problema. Muitas vezes você vê pessoas falando assim: eu sou ansioso. É tipo dizer que eu sou gripado. Eu Uhum. não sou gripado, eu estou gripado, eu tenho ansiedade. Você é uma pessoa para além do seu sintoma. E, por exemplo, no caso, é uma coisa que até parece bruto de falar assim, meus pacientes, que às vezes eu puxo a orelha deles lá, que é tipo assim, eu falo para eles que eu não sou amigo deles, que na verdade eu não me importo com a felicidade deles, eu me importo com a saúde deles. Então eu entendo que dentro do processo terapêutico a pessoa vai ter que ficar triste para poder lidar com as frustrações dela. Tristeza não é depressão necessariamente. Então, basicamente, hoje em dia, com o tanto de informação que a gente tem, eu acho que todo mundo está convidado a tentar fazer terapia alguma vez, assim como passar em nutricionista já não é tão tido como, por exemplo, antigamente, né, para nutrição era só se você tem algum problema, tá gordo, tu vai emagrecer, mesma coisa, psicólogo, coisa de louco. Esses estereótipos sempre existiram, mas, gente, tipo, esse tipo de coisa é só uma forma da gente se distanciar do real problema, menosprezar uma coisa que que está nos abalando. E porque todo mundo tem o direito de se sentir saudável. Então, a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas sim uma forma mais de qualidade de vida quando a gente fala esse tipo de coisa. Então, basicamente, a mensagem procurem terapia sempre que passarem por algum sintoma. Não se convençam de que vocês mereçam ser tristes ou que não é mais difícil ser feliz. Até porque se todo mundo, né, porque meus pacientes falam bastante isso. Nossa, as pessoas conseguem, como as pessoas conseguem? Essas pessoas, quem são essas pessoas que conseguem? Então, meu marketing é perfeito. Só as únicas pessoas que têm problemas se consultaram comigo. Mas, basicamente, procurem terapia, procurem profissionais da saúde, porque saúde também é qualidade de vida. Muito obrigada, Rafael. Ficou uma pergunta ainda que eu gostaria de fazer agora para você, que como que a gente pode acolher uma pessoa que está ali do nosso lado, passando por alguma dessas dificuldades que a gente conversou hoje. Então, por exemplo, se eu tenho um irmão, um pai, uma mãe que está com algum desses problemas, como que eu posso fazer como pessoa ali, como parte da família, para poder ajudar essas pessoas que estão com esses problemas? Primeiramente, não fazer julgamentos, né?
Isso é uma coisa que distancia as pessoas de se expressarem diante dos problemas que elas estão vivendo. Porque, basicamente, quando a pessoa desabafa, ela também está se ouvindo. Então, muitas das vezes, o papel é uma escuta ativa. Você ouvir o problema da pessoa de maneira sem julgar e sem também tentar apresentar uma resposta muito, tipo, faz isso que vai dar certo. Porque acontece, inclusive, é o grande problema de autoajuda quando a gente pega uma pessoa depressiva. O que acontece? Em livros de autoajuda, eles ajudam bastante coisa para a pessoa se orientar. Mas seria equivalente pegar um papel assim, come tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas você não leva em consideração como uma pessoa vive essa vida. Então, por exemplo, se uma pessoa está depressiva, se ela tenta fazer alguma coisa que alguém orientou e ela não conseguiu e se sentiu mal, a conclusão que ela tira, eu não tenho jeito mesmo. Eu não vou conseguir. Exatamente. Então, a forma de acolher, basicamente, é uma escuta ativa de você ouvir o que a pessoa está falando, se sensibilizar, validar os sentimentos dela e, posteriormente, né, você está pedindo para ela fazer uma terapia, alguma coisa, porque hoje em dia está bem mais acessível do que muitos anos atrás foi. E também essa questão de, basicamente, perceber quando algum sintoma ele começa a aparecer. Como eu citei lá anteriormente. Isolamento pode ser um sintoma depressivo. A pessoa constantemente ficar na defensiva, por exemplo, pode ser uma ansiedade, pode ser um sintoma depressivo. Então, há vários padrões de comportamento que reforçam o problema dela. Isso é uma forma da gente perceber que a pessoa está passando por algum problema. Então, por exemplo, eu, sei lá, vivo estressado. Mas essa pessoa vive estressada e reclama das mesmas coisas. Ou ela não está percebendo a raiz do problema, ou ela não está lidando com o problema. Então, ela está postergando e se acostumando com ele, se identificando com ele. Então, basicamente, para você acolher uma pessoa, você tem que estar pensando em como essa pessoa se sente, e não como você faria no lugar dela. Basicamente, uma escuta empática. Perfeito, então ficou aí basicamente essas 3 dicas. A primeira é a escuta ativa, a segunda é fazer uma recomendação que essa pessoa procure ali um profissional e terceiro, não dar um conselho como se você estivesse dando para você mesmo, né. Então é Uhum. ver como que é a rotina dessa pessoa, como que é ali a roda de amigo delas também, então tudo isso de forma individualizada, certo, Uhum. Rafael? Mais uma vez, Rafael, obrigada por ter participado hoje aqui com a gente no podcast, no Alimente Sua Mente. Foi muito importante a sua participação. Como que as pessoas fazem para te achar? Quiser marcar uma consulta com você? Como que é o seu Instagram, seu WhatsApp? Deixa aqui para eles estarem entrando em contato. É, muito obrigado pelo convite, Joyce. Adorei Imagina. participar. No caso, para me achar mais fácil para mim é o Google, né? Que bastante gente me acha por lá. Colocar Rafael Gonçalves, psicólogo, Guaratinguetá. Já vai aparecer lá, um dos mais recomendados. E, no caso, também tem as minhas redes sociais, que eu estou basicamente recomeçando meu trabalho em redes sociais, que é psicólogo.rafaelgoncalves. E também tem o meu número de WhatsApp, que é o mais comum de marcar em sessões. Eu faço um acolhimento prévio lá, converso sobre a pauta da pessoa, que é 12 996 48 20 52. Então, basicamente são os canais que eu mais utilizo. E por aí vamos começar depois a minha vida em redes sociais. Ok, então, Rafael, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui. Quem gostou do podcast de hoje, curte, manda para um amigo, para alguém, para uma pessoa da família que esteja precisando de alguma ajuda também, que esse podcast possa ter ajudado alguém de você ir. Então, encaminha para a pessoa também que você vai estar ajudando. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar toda terça-feira às 8 horas da noite. Hoje ficou esse podcast extra para vocês aí na sexta-feira, mas toda terça-feira eu tô aqui ao vivo ou com algum profissional da saúde ou com algum paciente meu, te ajudando a melhorar o seu estilo de vida, a sua alimentação e até a sua saúde mental. Muito obrigada.